Olá, o Olhar Independente está no ar e no programa de hoje a gente bate um papo com a realizadora Meísa Medeiros para falar sobre o seu mais novo trabalho. Olá, Meísa, seja muito bem-vinda ao Olhar Independente. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui novamente, né? Pois é, e agora com um filme recém-lançado, né, que é o Meu Professor Antônio, e a gente quer saber muito dessa história, né? Como é que surgiu esse projeto? Então, Érica, é a primeira vez que eu assino uma direção, um roteiro sozinha, e foi interessante porque isso é uma história pessoal minha, né? Foi uma recordação da minha infância. Lembro que em 2022 eu estava lembrando de coisas da minha infância, lembrando de uma coisa que é bem interessante, que assim, eu tenho uma ligação com o Cosme Damião, né? Porque meu aniversário é bem próximo do Cosme Damião, no dia 29 de setembro, e Cosme Damião é dia 27. E aí eu estava lembrando da época que eu tinha mais ou menos 7 a 8 anos, que eu ia nas ruas perto da minha casa buscar as lancheirinhas, que eu fazia de conta que era meu aniversário, a minha festinha, né? Eu guardava essas lancheirinhas e fazia essa brincadeira como se fosse o meu aniversário, a minha festinha. E aí veio essas lembranças com riqueza de detalhes, tão legal, tão interessante essa memória afetiva mesmo. E que começou a me dar uma emoção e aí remeteu também ao tempo de escola, na mesma época. E comecei a lembrar, quando eu fazia a segunda série do primário, que eu tive um professor homem, que geralmente eram mais as tias, né, as professoras, e eu tinha um professor que essa lembrança estava totalmente apagada, e era um professor que me marcou muito naquela época, porque ele era um professor muito carinhoso. Fazia as festinhas, traziam lembranças, e para mim aquilo era muito diferente do que eu estava acostumada. De pessoas que não eram da minha família, daquele meu convívio, e ter esse carinho com as crianças. E aí comecei a lembrar disso também, foi assim, algo muito emocionante. E eu senti que não era uma coisa à toa. Eu tinha que fazer algo a respeito dessa história. A lembrança não veio por acaso, não né? veio. E a gente que trabalha contando histórias, né? A gente que trabalha com audiovisual, tudo a gente quer ressignificar através da linguagem do vídeo e também dar a oportunidade de outras pessoas conhecerem essa história, né? E foi aí que surgiu o projeto, né? Isso. E o projeto tem meio que essa cara, né? Que é a sua história, mas ao mesmo tempo é a história de tantas outras Meísas e tantos outros professores Antônios, Exato. né? E aí que foi te embasando para construir o roteiro, não é isso? Isso. E salientando que essa história tem um foco, uma fotografia que no final do ano letivo ele chamou um fotógrafo para fazer a foto da turminha, e aí ele deu essa fotinho para cada criança. E eu fiquei com esse pensamento, eu tenho que ir atrás dessa foto, né? Eu fui na casa da minha mãe, fui buscar, depois eu fui para a escola, né, para pegar informações do professor, e ao mesmo tempo pensando, isso eu tenho que transformar em um trabalho, né? Seja uma documentação, o que for. E aí eu comecei a escrever sobre essa história, essa busca. E aí remeti ao edital, né, o edital da Cine Natal 2021, fui contemplada e pensei, não, agora é a hora da gente fazer realmente, sair da minha imaginação, sair da minha lembrança e colocar, né, visualmente, para todos conhecerem um pouco dessa história, porque não é somente a questão de uma ex-aluna em busca de um professor, mas também essa homenagem aos professores e pessoas que também tiveram a vida marcada com relação à educação, né, com relação a um professor, um educador. Pois é, a educação a gente sabe que transforma, né? Ela que é responsável por nos remeter a tantos lugares. Hoje não estamos aqui, eu, você, né? Inclusive participei do filme para relatar um pouco disso. É tudo mesmo fruto colhido a partir do que foi plantado na nossa infância, na nossa educação, né? E o audiovisual vem selar, né? E vem deixar registrado, né, para qualquer outra pessoa ter acesso. E aí por isso que a gente também tem esse espaço aqui no Olhar, a gente quer exibir o filme na íntegra para que as pessoas possam conhecer, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar para a gente ver o filme e no final a gente volta e encerra o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom. Então agora vamos assistir o Meu Professor Antônio.
queria visitar a escola. Tudo bom? Tudo bem. Posso entrar e falar com o pessoal? Claro, viu? Tá. Muito obrigada. Como é seu nome? Alessandro. Obrigada, viu? Nada, pois não. A história desse filme iniciou através de uma lembrança minha. Para ser bem precisa, em setembro, época de Cosme e Damião, eu estava lembrando da minha infância justamente desse fato, porque era muito próximo ao meu aniversário e Cosme e Damião no dia 27 de setembro, meu aniversário dia 29 de setembro. E eu lembro que eu morava lá na Zona Norte, no bairro Potengi, e nessa data, né, eu já tinha meio que mapeada as casas que faziam entrega de Cosme e Damião. E eu ia com minha mochilinha escolar, pegar as lancheirinhas para quando fosse 2 dias depois, eu fazer de conta que fosse o meu aniversário, né? Geralmente eu não tinha as festinhas, então eram as lancheiras do meu aniversário e no máximo quem era convidado era o meu irmão e as minhas bonecas. E aí eu comecei a ter essa lembrança desse fato, do Cosme e Damião, e aí já partiu para a lembrança da escola, que nessa mesma época, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, né? Eu tive um professor numa escola municipal em Natal, que era chamada Escola Municipal Professora Iapissara Guiar. E esse professor foi um professor que me marcou naquele momento, mas que era uma lembrança que estava totalmente apagada. E aí quando veio essa junção da lembrança de Cosme e Damião com a lembrança do professor, a lembrança da escola, me veio uma riqueza de detalhes que me deixou muito emocionada. Lembrei do professor, da forma que ele se vestia, do nome dele, que o nome dele era professor Antônio. Lembrei das festinhas que ele organizava com os alunos e lembrei também de um fato muito curioso, sim, até pelo fato de eu ser fotógrafa, que ele chamou no final do ano letivo, acho que era uma coisa assim comum na época, não existia fotografia digital, era fotografia analógica, e aí o professor chama um profissional, um fotógrafo, para tirar foto da turma. E aí ele faz essa fotinha da turma, de todo mundo, junto com ele e entrega uma cópia para cada aluno. E eu lembro que a gente tinha essa foto, eu tinha essa foto em casa. E eu ligo para minha mãe, pergunto pela foto, ela diz que tem, só ia procurar. Então, quando é no outro dia que ela me diz que acha a imagem, eu vou na casa da minha mãe, atrás dessa fotografia, e eu entendo o significado dela, que ela não é só uma imagem, mas ela tem uma importância muito grande e eu precisava meio que contar essa história, né? Essa história desse professor, através dessa imagem. A fotografia ia servir como essa busca. Pego a fotografia, vou até a escola, mostro ao pessoal da direção, com o intuito, né, de realmente procurar esse professor, achar esse professor, para falar da minha gratidão por aquele momento, aquele sentimento tão bonito que despertou, né, na criança, de sentimento de gratidão, de amor. É uma pessoa que não era praticamente assim membro da minha família, não fazia parte ali do meu ciclo, mas sim um professor, um educador, né? E aí vou nessa busca com relação a essa busca com relação à história desse professor, mas infelizmente eu não encontro ele, né? Não encontro ele diretamente, mas encontro ele em outros educadores, em outras histórias como a minha, através de um professor. Então, a história é basicamente essa, né? Essa busca através dessa imagem, a importância desse professor, a importância da educação em si e a importância desse conjunto como todo na vida de várias pessoas. Então eu acredito que essa questão dessa fotografia em si não foi à toa, ela foi como uma espécie de gatilho para essa questão da memória, da minha memória, e me transformar o que eu sou hoje, né? Essa pessoa que tem essa ligação totalmente, não só como ver como uma profissão, mas a fotografia toma conta de mim, é uma coisa que faz parte da minha essência. Então eu acho primordial a importância da documentação, seja de fato simples como que a gente acha que seja simples essa questão de um registro numa escola, mas que marcou a minha vida. E que assim, eu vejo isso de uma forma de tanta importância, de tanta relevância, que eu quis trazer essa história para esse documentário, né? Então,
eu vejo que a fotografia tem tudo. Ela está em todos os nossos momentos e a gente precisa estar atento a isso. Eu acredito que essa história que estava esquecida, né, assim, pelo menos estava, vamos dizer que estava numa gavetinha ali na minha memória, e eu acredito que não seja à toa essa minha ligação com a fotografia, acredito que seja desde esse tempo, porque eu lembro, depois que veio toda essa lembrança, vamos dizer assim, eu lembro que foi uma coisa que eu achei muito bonito, de ter aquela imagem guardada, né, da minha turminha, do professor, esse ato de carinho, né, de ele entregar uma foto para cada aluno. E eu acredito, eu tenho um pensamento que nada é à toa. Então, a partir desse momento, eu acho que essa questão também das fotografias de família e de tudo mais, era uma coisa que eu sempre gostava de ficar olhando, pensando, imaginando as situações, mesmo que fossem coisas que a gente não tivesse lá diretamente ligada. Mas eu acho que essa questão dessa fotografia teve tudo a ver para o que eu sou hoje, vamos dizer assim, essa minha ligação com a fotografia. Olha, retornar à escola para mim foi, eu vou dizer que foi um misto de emoção, todo mundo sabe que eu sou muito chorona, quem me conhece, e de me ver, né, me ver naqueles momentos na minha memória, no meu pensamento, ver a minha ficha de aluno, minha foto, foi algo muito especial para mim. E ver esse meu processo, o quanto eu cresci, não só fisicamente, mas como pessoa também. E acreditar que eu sou capaz de conquistar o que eu quiser. E hoje que teve aproveitei o festival de música que estava acontecendo na escola, a gente montou a exposição. Tive a oportunidade de conversar com jovens e mostrar um pouco desse processo, né, de incentivar até esses jovens a acreditar em si, acreditar nos seus sonhos. Porque eu penso que se eu estou conseguindo nessa batalha que é me colocar como um ser humano que mereço e tenho minhas necessidades e tenho como seguir os meus sonhos, esses jovens também. Iremos apresentar aqui um vídeo de pré-lançamento do documentário Meu Professor Antônio, feito por uma ex-aluna daqui da escola, Meisa Medeiros, certo? Que ela é documentarista. E aí também, aproveitando, vocês podem observar também a exposição, uma pequena exposição fotográfica que ela fez, um olhar sobre nossa gente. Então a gente vai, como foi falado aqui, a gente vai apresentar um pré-lançamento, né? Um compilado de algumas imagens desse documentário. E é isso, quero agradecer a todos os envolvidos, a prefeitura e apresentar aqui para vocês, tá bom? Aproveitar e agradecer a prefeitura de Natal e é isso. Obrigada. Essa minha busca foi interessante porque na minha cabeça, né, quando eu montei o projeto, o meu pensamento era uma pessoa apenas, que era esse professor. E eu mantive o nome do documentário, né, meu professor Antônio. Mas eu não encontrei. E aí isso me deixou um pouco frustrada no começo, mas através até de ajuda de amigos, né, eu pensei e junto nessa ideia colaborativa, a gente pensou por que não ir atrás de amigos que tenham a vida ligada, seja na parte da educação, ou seja, que tiveram professores que fizeram a diferença da sua vida, né? Uma lembrança boa que eu tenho assim do meu tempo de escola é de algumas atividades que a gente tinha com um professor que era o professor de educação artística. Eu tive o privilégio de ter minha mãe como minha primeira professora primária, né? Então,
ela me despertou o gosto pela leitura, tanto na escola quanto em casa, através da literatura de cordel. Eu lembro ainda no primário do contato com aquela coleção Para Gostar de Ler, né, de você ter contato com a crônica, de ter contato com alguns dos grandes escritores brasileiros, né, Drummond, Paulo Mendes Campos. Existiram vários momentos assim que marcaram a minha infância e o meu ensino fundamental, né? Enquanto eu ainda estudante do ensino fundamental, que foram as experiências que esse professor proporcionou para a gente, né? Seja uma turma de alunos lá de uma escola municipal ir até a Fortaleza dos Reis Magos, aquilo para a gente era algo muito distante. Teve uma professora em especial que realmente marcou muito minha vida, assim, minha passagem pela universidade, que foi a professora Sinara. Ela foi minha orientadora de estágio durante os meus últimos semestres assim, na faculdade. E aí, durante esse processo, eu não estava bem. E os momentos de supervisão com ela acabavam sendo muito momentos de trabalhar essa afetividade também, a trabalhar a forma como eu estava me sentindo em relação à minha profissão, a forma como eu estava me tornando um psicólogo, o que aqueles sentimentos que eu estava experienciando tinha a ver com a minha formação. E minha mãe, que também é professora, ela participou muito do meu processo de leitura, né, no meu processo de letramento, né, no meu processo de alfabetização. Me incentivou demais para isso. Entrei para o curso de letras por gostar muito de leitura e de literatura. E quando me deparei com a sala de aula na situação de estágio, não é? Final da década de 80, e foi onde eu me realizei e vi que sim, eu estava apta e gostaria de terminar o curso e ir para a sala de aula. A minha vida, né, de professor, eu dedico, né, muito dessa minha caminhada a um professor. Então, a um professor de nome Efraim Pantaleão Matamoros. Ele foi o professor que me deu a oportunidade. Então, eu tive vários professores na minha vida, né? Mas esse professor, em especial, tem um lugar uma cadeira cativa no meu coração. Nós vivemos ainda uma época de luta, uma época de busca de reconhecimento. Essa categoria dos professores precisa de estrutura, precisa de capacitação, precisa de boa remuneração. E aí eu lembro uma frase de Monteiro Lobato, quando ele dizia que um país se faz com pessoas e livros. E aí eu acrescentaria, um país se faz com pessoas, professores e livros. Então o professor é aquele único e profissional que chega na sala de aula e pede por favor para trabalhar, que é quando a gente se depara com situações de salas de aulas desestruturadas, escolas desestruturadas, e a gente faz primeiro a luta para poder trabalhar. O professor é um pensador. O pessoal fica dizendo, é um intelectual, né? Não só um intelectual. O professor, além do intelecto, ele tem que ter o sentimento, tem que ser uma pessoa que gosta de refletir a vida, que gosta de examinar sempre tudo o que acontece na vida, né? Isso é ser professor. Eu acho que é tudo isso, né? E nada disso às vezes. De certa forma, a gente precisa encarar isso com muita seriedade, né? E ao mesmo tempo sem abrir mão de uma pequena dose de bom humor, de paciência, de jogo de cintura. Por outro lado, muitas vezes é dolorido ser professor, né? Porque a gente vive num mundo que não valoriza como deveria o conhecimento, a gente não trata bem a informação, né? A gente está na era da desinformação, na verdade. Por isso que a gente tem tanta notícia falsa, por isso que a gente tem tanta mentira. Agora é prazeroso sim, quando você constrói as coisas junto, quando você aprende as coisas coletivamente, né? Quando você percebe que o pessoal tá ali jogando junto contigo, né?
está ali provocando junto com você, fica muito mais bacana, fica muito mais interessante. As primeiras experiências de ter professores que me marcaram foi já no ensino superior. Aconteceu mais quando eu entrei no curso de psicologia, porque eu desisti de fazer CIT e entrei em psicologia, e lá eu conheci professoras fantásticas, assim, intelectuais incríveis que ao mesmo tempo têm uma postura muito humana com os alunos, e o aprendizado que eu tive com elas foi assim, impagável realmente. Tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista humano. Então que eles sejam a cada dia mais valorizados, esses meus professores que passaram pela minha trajetória, e aos professores futuros também, que eles possam ter essa noção do quanto que eles são importantes para a formação da vida da gente, e que eles possam ser sim muito valorizados por isso. A mensagem que eu deixo para aqueles que querem ser professor, né, que pensam em ser, é o seguinte: se tu tens um coração fraterno, uma vontade de disseminar o conhecimento e um desejo latente de todo dia aprender, já se tem cerca de 90% de condição de ser um bom professor. Que eles se sintam abraçados, reconhecidos, regozijados por essa tarefa magnânima que é de ser professor no Brasil. Eu quero agradecer a todos os professores que passaram na minha vida, desde o maternal até os dias atuais, né? Porque eu fiz minha graduação um pouco mais recente, não me formei tão jovem. E um agradecimento especial ao professor Antônio, que mesmo não encontrando ele fisicamente, mas ele está presente nesse filme, né? E que sem ele essa história não seria possível. Então, onde estiver, professor, eu agradeço muito, agradeço a importância que o senhor teve para mim naquele momento. E é isso. Quanta lição compreendi, o tanto de importante para mim. Apenas lembrei, não desisti do meu coração, sempre estudante. Só queria te dizer o quanto de apreço que o sonho de criança jamais se perdeu. Reconhecer e valorizar a missão de ensinar, merece ter no meu país o melhor lugar, que o sinônimo de professor é mais que um Antônio cheio de amor. E assim só tenho a agradecer por ter sido em minha vida mais que um mestre, me ensinando a ser. E enfim, o tempo faz compreender que a saudade não foi despedida, só quis entardecer, achar o caminho de volta e novamente a escola. Encontre o motivo algum, achar o caminho de volta, ir à escola novamente. Encontre o motivo algum. E esse foi o curta Meu Professor Antônio, e a gente conversa aqui com Meisa Medeiros, né, a realizadora da obra. Meisa, a gente sabe que um filme, ele tem muitas fases, né? A gente tem uma ideia inicial.
quando a gente vai produzir, a gente constrói um outro filme e quando finaliza é uma terceira obra, né? Isso. Então, assim, ela passa por muitas transformações. E como foi esse processo para você com o meu professor Antônio? Então, é interessante, Érica, que foi assim, é a primeira vez que realmente eu dirigi sozinha. E teve várias situações que fizeram eu ter que mudar totalmente o percurso, né, vamos dizer assim, do filme. Então, a princípio, o professor ia aparecer no filme, né, mas como foi falado até no filme mesmo, mostra que não teve esse encontro, mas a gente optou também para fazer essa homenagem a outros educadores. E eu acho que ficou muito interessante esse formato também de entrevistas, né? O seu depoimento, que foi muito rico. E acho que é isso. Então, também um aprendizado também, né, nessa questão da produção, né? Como realizar nossas produções, nossos filmes e perceber que existem esses outros desdobramentos. E a realização pessoal, né? Tem a Isso, realização exato. como realizadora, mas como a Meísa, como aquela menina, aluna, que relembrou tudo isso e agora viu materializado, né? Essa sua lembrança de infância. Eu acho que nem precisa falar muito, né? Porque vocês viram meu choro. E assim, foi algo realmente, acho que uma mudança da minha pessoa, de realizações, de saber também que dentro desse processo eu posso incentivar jovens, não somente da escola, mas enfim, jovens em geral, que às vezes não sabem muito bem qual caminho traçar. Então, acho que esse relato também ajuda nesse processo, não só a valorização, mas também dos jovens se encontrarem e saber que eles têm também o seu caminho, traçarem o objetivo que eles conseguem. Sim, com certeza. Muito feliz em ter você aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Desejo muito sucesso, vida longa ao filme O Meu Professor Antônio e também muito sucesso nos seus futuros projetos. Amém. Obrigada. E o Olhar Independente de hoje está ficando por aqui. Mas eu te vejo na próxima semana com muito mais produção audiovisual. Tchau, tchau.